Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e neste momento nós vamos iniciar orando ao nosso Deus, suplicando a bênção sobre as nossas vidas. Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesse instante. Ó Deus, louvamos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas, pela Tua graça, pela salvação, pela proteção, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo Teu amor, ó Deus, que é derramado em nossos corações. Ó Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos neste momento, a todos que estão enfermos, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um neste momento. Ó Deus, sê conosco, ó Pai, abençoa-nos, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Acende o fogo em mim, tenha visão, vou ver, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó bem. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre mundo, humilhado estou, vem me olhar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Ser meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, clamando estou, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre vem me olhar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20. Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que o Senhor assim, pois, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós, diante desta palavra
do Senhor. O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, considerado assim o príncipe dos profetas, nos mostra que a própria palavra de Deus, o próprio Deus, fazendo para nós e mostrando o que é a graça do Senhor. Mas a graça do Senhor nos é revelada nesse texto de uma maneira em que nós possamos entender que aqui há pelo menos 3 lições que Deus nos mostra nestes 3 versículos. Primeiramente, nós temos aqui o convite, até em negrito está escrito o convite da graça de Deus. Este convite no versículo 18 diz: vinde a mim, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, pois ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vinde e arrazoemos. Este convite de Deus, este convite que Deus faz a todos nós, Ele está mostrando a cada um de nós que este convite, na verdade, é feito para todas as pessoas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, na verdade, este convite é feito a todos, como o próprio apóstolo João, no capítulo 3, verso 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o alcance de que este sacrifício que Jesus fez, o alcance é suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas se é para salvar o mundo inteiro, o que acontece? Nós temos no próprio versículo dizendo que este convite, infelizmente, ele não é aceito por todos. O convite é feito, a mensagem é pregada, a mensagem do Evangelho é anunciada, mas infelizmente nem todos querem, nem todos aceitam. Quando você recebe um convite, com certeza você é considerado e você está tendo a consideração pela pessoa que lhe faz o convite. E às vezes o negar este convite não pode jamais ser colocado a culpa em quem lhe fez o convite. O convite é feito, o convite é dado, é oferecido, mas nem todos aceitam este convite. Por isso, quando alguém rejeita um convite, digamos, de casamento, é convidado para ir a um casamento, o noivo, a noiva, os noivos, eles pensam e resolvem escolher aqueles que são os seus melhores amigos. Mas imagina que alguns dos seus amigos não querem ir, um dos seus convidados não aceitam ir. No caso de Deus, que esta palavra é pregada e tem que ser pregada no mundo inteiro, o próprio Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, se esta é uma ordem de Deus, obviamente Deus não fala: olha, você tem que pregar somente para este grupo de pessoas, para esta categoria de pessoas. Não, na verdade é para todos. O convite é feito a todos, mas Deus, quando fala, diz: olha, venha, fale o que está acontecendo, vamos conversar, vamos aqui nos entender e apresente as suas razões, arrazoemos, diz o Senhor. Ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus colocando aqui que não há, quando nós recebemos este convite, quando somos tocados pelo Espírito Santo para este convite, todos os nossos pecados são perdoados.
Deus é o próprio Deus quem está falando, porque muitas vezes a pessoa diz: não, eu sou pecadora demais, Deus não vai querer me ouvir. Mas Deus veio para salvar os pecadores, pecadores que somos todos nós somos pecadores. Então o alcance de Deus, exatamente, Jesus veio para salvar os pecadores. Ele diz: não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos. E quando este convite ele é aceito, aí existe a promessa de Deus. Versículo 19 é uma promessa do Senhor para aqueles que recebem este convite, que aceitam este convite. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A promessa de Deus aqui, falando ao seu povo, e aqui a nação de Israel, é muito mais do que simplesmente o Estado de Israel. A nação dos judeus, dos israelitas, do povo de Deus, não se restringe especificamente a uma nação, a um estado, a uma região, a um espaço geográfico simplesmente do Estado de Israel. Vai muito mais além. Deus está dizendo que aqueles que ouvem a palavra, aqueles que abrem o seu coração, eles vão receber sim o melhor desta terra. Aqui não está falando de prosperidade material, de que a pessoa vai enriquecer, não é nada disso. Mas está dizendo que nós desfrutaremos do que Deus tem de melhor da sua graça na nossa vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus está falando aqui diretamente também ao seu povo. Quando nós erramos, quando nós falhamos, podemos buscar o Senhor e Ele está pronto a nos perdoar. No capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas eis que vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só existe um pecado que não tem perdão. Só existe um pecado, e Jesus diz que se alguém fala mal contra o Filho de Deus, esse tem perdão. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão, nem nesta vida e nem na vida eterna, no porvir. Por isso, Deus coloca este convite, e aqueles que aceitam, aqueles que recebem este convite de Deus, estão de fato recebendo a graça de Deus em suas vidas. Por isso que a graça é chamada graça irresistível. Quando o Espírito Santo toca no coração daquele que ouve a palavra de Deus, ele é transformado, é uma obra exclusiva de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas o texto não fica especificamente na promessa. Existe uma sentença também colocada por Deus neste texto. Se há um convite, se há uma promessa para aqueles que recebem, que aceitam este convite, mas há também uma sentença para aqueles que rejeitam o convite de Deus. Versículo 20 diz: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Por isso que em momento algum na palavra de Deus é isenta a responsabilidade do homem. Existe a responsabilidade porque Deus não criou robôs, marionetes. Deus criou homens, seres humanos. E antes da queda, Deus havia dado a Adão e Eva um livre-arbítrio para eles poderem escolher pecar ou não pecar, obedecer ou não obedecer. Mas infelizmente, eles optaram, eles escolheram
desobedecer. Eles escolheram desobedecer à voz de Deus. No momento da queda, a partir do momento que eles caíram, eles perderam esse livre-arbítrio. Eles perderam o livre-arbítrio. Mas ainda assim, continuaram com as suas responsabilidades, sendo responsáveis pelas suas atitudes, pelos seus erros, pelos seus pecados. Por isso que ninguém que comete pecados ou vive numa vida de pecado, ele jamais pode culpar uma outra pessoa, ele jamais pode culpar um terceiro, como Adão até tentou fazer, culpando Eva e culpando Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deste, a mulher culpou a serpente. Quer dizer, nessa tentativa de transferência de responsabilidade, isso não existe. Isso não existe. Na verdade, todos nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Portanto, aqui existe uma sentença para aqueles que simplesmente rejeitam, decididos a não quererem nada com Deus, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Palavra do Senhor, o Evangelho da graça de Deus tem sido anunciado, tem sido pregado ao longo da história da humanidade. Mas desde sempre, a maioria tem rejeitado esta mensagem. A maioria tem virado as costas para Deus, como se Deus não fosse importante, como se não tivessem uma eternidade, uma alma que é imortal, da qual todos nós prestaremos contas diante de Deus, de tudo aquilo que fizemos no nosso corpo, na nossa vida, durante esta existência aqui. Por isso, este convite da graça também é feita neste momento. É feita a você que está ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei como está a sua vida diante de tudo isso que está acontecendo, diante de tudo isso que estamos sofrendo, mesmo diante desta pandemia. Há um convite da graça de Deus, há o convite do perdão, Deus nos chamando para que nós conversemos, para que nós possamos confessar a Ele os nossos pecados, para que nós acertemos a nossa vida com Ele. Se porventura você está distante do Senhor, volte, como você acabou de ouvir o convite da graça de Deus. Volte para o Senhor, para que você experimente o melhor de Deus, que é o próprio Deus na nossa vida, Deus agindo na nossa vida. E que nesta noite seja um momento de decisão para você que nos ouve, e você que já conhece a palavra de Deus, e que de repente se afastou de Deus, se afastou da igreja, está longe dos caminhos do Senhor. Este é o momento de voltar, este é o momento de acertar a sua vida com Deus. Por isso a palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus faz este convite para que aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus, que possam fazê-lo hoje. Aqueles que estão distantes do Senhor, que possam voltar para Jesus hoje. E de repente você, que às vezes se sente até em algum momento desanimado com a sua própria vida, você sente que não está agradando a Deus com a forma como você está vivendo, arrependa-se, volte-se para o Senhor, peça perdão e Deus perdoa. Quando o apóstolo Paulo fala da nossa comunhão com Deus,
em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ali num texto de Santa Ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E como é um momento de Santa Ceia, a festa ágape, ele diz: e assim coma do pão e beba do cálice. Ele está falando de comunhão com Deus. Por isso todos nós necessitamos desta comunhão com o Senhor. E nós temos comunhão com Deus a partir do momento que nós falamos com Deus, confessamos a Ele em oração os nossos pecados. Quando nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. Quando pedimos a Deus que sonde o nosso coração, como o salmista, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz: tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, nesse trabalho que é feito de exploração de granito, da pedra, de granitos, eles usam sondas para ver a qualidade da pedra. E conversando com profissionais nesta área, e eles dizem que é retirado um pedaço do centro daquela pedra, e é um pedaço que é trazido até a superfície, e é dado o nome àquele pedaço de pedra de testemunho, Então, na verdade, Deus, Ele olha para o nosso coração, Ele olha para a nossa vida. O Espírito Santo sonda os nossos corações, e é o Espírito Santo que nos mostra aquilo que está de errado na nossa vida e que precisa ser acertado, para que assim possamos testemunhar de Jesus. O convite é feito, a promessa é feita, mas também a sentença para aqueles que rejeitam este convite. Que Deus, pois, abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida e volte para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Será que você se esqueceu de quando louvava a Deus? Teus olhos brilhavam radiantes com a luz que vinha do céu. Agora você está distante, sozinho e sem direção. Teus olhos já não têm mais brilho e tudo é desilusão. E eu pergunto pra você, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Eu te vejo só chorando, sempre lamentando. Cristo chama pra você voltar. Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Jesus cura a ferida e renova sua vida. Ele chama pra você voltar. Se você tem o pensamento de que tudo perdido está, saiba que é o inimigo querendo te derrotar. Busque a Cristo Jesus, que na cruz morreu por ti. Só Ele perdoa os pecados, fazendo você sorrir. E eu pergunto pra você, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Eu te vejo só chorando, sempre lamentando. Cristo chama pra você voltar.
ferida e renova sua vida. Ele chama pra você voltar. Jesus cura a ferida e renova sua vida. Ele chama pra você voltar. Amém. Glória a Deus. Nós gostaríamos de convidar você para a próxima sexta-feira, se Deus quiser, a partir das 7h30 da noite, às 19h30, horário de Brasília, estaremos novamente aqui para juntos orarmos, louvarmos a Deus e também trazermos a palavra do Senhor. Também deixamos desde já o convite para domingo. Aos domingos, 9h da manhã, nós temos a EBD online. 10 horas nós temos a EBD online também para as crianças, e às 18 horas, 6 horas da tarde, nós temos o culto infantil também online, e às 19h30 o culto normal online também, aqui através da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Venécia. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Continuamos pedindo orações pela família do pastor Ronaldo Lidório. Nós tivemos notícias ontem, graças a Deus, eles estão bem melhor. O pastor Ronaldo continua se recuperando, já está bem melhor. Há também a sua esposa Rossana, sua filha Viviane, a irmã Eusa também, a mãe do pastor Ronaldo, está fazendo o tratamento de pneumonia, está bem melhor também, graças a Deus. É o filho do pastor, que é o Ronaldo Júnior, que é médico, também está se recuperando, está bem melhor, graças a Deus. Vamos continuar orando por esta família do pastor Ronaldo Lidório. Vamos orar neste instante. Pai, nós colocamos, ó Deus, nesse momento, a família do teu servo, pastor Ronaldo Lidório, toda a sua família, ó Deus, a sua esposa, seus filhos, também, ó Deus, a sua mãe, a dona Eusa. Ó Deus, que o Senhor abençoe esta família poderosamente, Pai. Que o Senhor restaure a saúde deles. Também neste momento pedimos pela Jaqueline, ó Deus, filha da nossa irmã Jovelina, que o Senhor abençoe e restaure a saúde dela, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também por todos os demais enfermos, ó Deus, pela vida da Aninha Nicolau, que o Senhor a abençoe, que o Senhor realize um milagre também na vida da Aninha, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe todos que estão internados com esta doença, a Covid-19, ó Pai, que o Senhor cure a cada um, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, aqueles que estão enfermos nas suas casas, nos hospitais, restaure a saúde deles segundo a tua vontade e o teu poder. Proteja-nos, ó Deus, guarde-nos, não, ó Pai, permitas que sejamos, ó Deus, contaminados, que venhamos a ficar enfermos, ó Deus, mas proteja cada um de nós e nossas famílias. Ó Pai, conforte as famílias enlutadas, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Também pedimos pela vida dos profissionais de saúde, ó Deus, ontem que foi o dia do enfermeiro, da enfermeira, ó Pai, que o Senhor abençoe esses profissionais, os técnicos de enfermagem, os médicos, todos os funcionários, ó Deus, dos hospitais, que, ó Pai, estão na linha de frente, ó Deus, no combate a esta enfermidade terrível no mundo inteiro. Guarde-os e proteja-os, ó Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, que esta pandemia possa, ó Deus, acabar, possa passar, ó Deus, o mais breve possível, ó Deus. Que possamos novamente poder abrir os templos para nos reunirmos juntos, ó Deus, como igreja, para glorificarmos o teu santo nome em comunhão com os irmãos. Abençoa-nos, ó Pai, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações
e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém.